Meu irmão e minha irmã, graça e paz. Você está no seu Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento, logo no início do seu dia, o companheiro de todas as manhãs. Você pode dar o like em nosso vídeo, compartilhar o mesmo pelo menos com 5 pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações das programações da sua Igreja Metodista Central aqui na cidade de Juiz de Fora. E nós começamos este domingo com a leitura do Salmo de número 128. Você pode abrir a Bíblia conosco no Salmo 128, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, que alcances a fidelidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã, ó Deus, na tua casa, ó Deus, este dia que é domingo, dia do Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esta família, abençoando este lar. Nós repreendemos todas as obras do diabo e declaramos, ó Deus, paz, declaramos restauração, refrigério, provisão, saúde, em nome de Jesus, sobre os teus filhos e filhas. Abençoe todas as nossas programações, atividades deste domingo, ó Deus, no qual temos várias celebrações e atividades culticas. Que a tua bênção esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, nós estamos nestas semanas falando a respeito. Eu tenho uma profissão para manter o meu chamado. E hoje a nossa conexão é com o nosso irmão Yuri. Irmão Yuri, graça e paz. Graça e paz, bom dia a todos, você que está acompanhando Amém. Este programa tão abençoado, Café com Cristo. É uma alegria muito grande poder estar novamente aqui com você. E eu tenho a certeza que nesse dia especial, nessa manhã de domingo, Deus preparou uma porção muito especial da palavra dele e do Espírito dele para a sua casa, para a sua família. Então continue aqui ligado conosco, porque certamente é uma manhã de bênção, é uma manhã de vitórias. Bom dia, pastor. Amém, graças a Deus. O nosso irmão Yuri, que trabalha em uma área ligada ao direito, não é isso? Eu gostaria que o irmão Yuri falasse conosco qual o seu ofício, né? Eu tenho uma profissão para manter o meu chamado. Por favor, meu irmão. Exatamente, eu sou um servidor público, né, federal, judiciário, o judiciário federal, trabalhista, tá? De assessoria, né? Sou assistente de juiz. Eu ajudo na elaboração das decisões judiciais da minha unidade. Glória a Deus. E daqui a pouquinho o nosso irmão Yuri estará ministrando a nossa devocional desta manhã de domingo. Mas nós vamos louvar a Deus, sempre iniciamos aqui com muito louvor, e quem estará cantando, adorando o Senhor, a irmã Camila. A irmã Camila é esposa do nosso irmão Yuri. Louvemos ao Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa.
Graças a Deus, nós tivemos aí um louvor abençoadíssimo para abrir a nossa programação nesta manhã poderosa de domingo. E agora temos um momento devocional. Eu tenho uma profissão para manter o meu chamado. A nossa conexão é com o nosso irmão Yuri, e ele estará ministrando neste momento aos nossos corações e mentes. Que Deus vos abençoe, Yuri, que você possa ser muito usado para nos abençoar nesta manhã de domingo. Amém. Recebo, pastor Wesley, em nome do Senhor Jesus, e debaixo da graça, da orientação do Senhor, nós queremos conversar um pouquinho nessa manhã de domingo sobre esse tema. Eu tenho uma profissão para manter o meu chamado, ok? Para a gente começar aqui essa nossa conversa, inicialmente eu gostaria que você abrisse comigo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2. Vou dar um tempinho para você que está em casa, nos acompanhando, poder também pegar a sua Bíblia. Serve a Bíblia virtual, se você tiver com o seu celular aí também, pode utilizá-lo. Mas se você também tiver uma Bíblia impressa, melhor ainda. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que o versículo nos diz que nós somos chamados para sermos santos. Então nós precisamos compreender, no início aqui da nossa conversa, que existe um chamado comum, um chamado universal, ok? Para todos nós que pertencemos ao Senhor Jesus, um chamado à santidade. Assim como Deus é santo, o Senhor também nos chama a participarmos dessa santidade, e não somente participarmos dessa santidade, mas espalharmos essa santidade por onde quer que nós venhamos estar, onde quer que eu venha ir, com as pessoas com quem eu tiver contato. Deus, ele deseja que eu possa espalhar, compartilhar dessa santidade a outras pessoas, ok? Então todos nós temos esse chamado em comum, o chamado de sermos santos e compartilharmos dessa santidade. Mas depois que a gente compreende que nós temos esse chamado em comum, nós também precisamos entender, é importante que a gente mencione, que é um chamado individual e particularizado, ok? Para cada pessoa é um chamado interno, que diz respeito ao nosso serviço na igreja. Se você quiser, você pode anotar para depois conferir na sua Bíblia. Você pode abrir depois Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 8, combinado aí com Efésios, capítulo 4, versículo 11, e também 1 Coríntios 12, 28. Todos esses textos falam de uma vocação, de dons ministeriais que Deus concede aos homens, que Deus outorga pelo Espírito Santo, ok? A cada cristão, para que haja a edificação do seu corpo internamente, ok? Mas além desse chamado interno, como nós falamos, antes mesmo desse chamado interno, nós temos um chamado externo. Esse chamado de levar Deus para as pessoas que ainda não o conhecem, ok? E Deus, ele espera que a gente faça isso através da nossa profissão, ok? E quanto a esse primeiro nível de chamado, o chamado de espalhar a santidade do Senhor, vamos abrir o texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Você que está com a sua Bíblia, por favor, ainda em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. A Bíblia diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que há diversidade de serviço, mas é o mesmo Espírito que age em todos. Então, dessa forma, nós compreendemos que, através das mais diversas profissões, ok? Deus espera que eu possa compartilhar e cumprir esse chamado inicial, esse chamado primário, esse chamado comum de revelar a santidade de Deus, de compartilhar dessa santidade com outras vidas que ainda não conhecem o Senhor. E acerca desse chamado, né, de estar compartilhando o Senhor com outras pessoas, e através da minha profissão, nós temos também um texto muito interessante, ainda em Coríntios, mas agora no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Você que está com a sua Bíblia,
pode avançar um pouquinho, vamos para 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Você que achou aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha o que diz o versículo 3, então, estando já manifestos como cartas de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós somos uma carta viva de Cristo. Nós somos uma carta viva através do qual ou dos quais as pessoas devem e podem ler o Evangelho, devem e podem ler a graça de Deus, a bondade do Senhor através das nossas vidas. Então quero dizer para você que não é à toa que você exerce esse mistério que você ocupa, não é à toa que você exerce essa profissão, seja ela do advogado, seja ela do engenheiro, do médico, profissional liberal, um servidor público como eu sou. Independente da profissão que você exerça, você certamente exerce essa profissão para que Deus ele possa viabilizar a você o cumprir do seu chamado de compartilhar a vida dele, a graça dele com outras pessoas. E você não está na empresa onde você está, no setor que você está à toa, mas Deus colocou ali pessoas ao seu redor, pessoas ao seu entorno, e Ele espera que através de você, essas pessoas possam fazer uma leitura da bondade de Deus e da graça do Senhor, ok? E para que a gente possa ter sucesso nessa missão de comunicar Deus a outras pessoas, há uma frase muito interessante que nos fala o seguinte, dois pensamentos interessantes. O primeiro diz assim, olha, aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Olha que coisa interessante. Aquilo que você é fala tão alto, grita tão alto para mim, que eu não escuto o que você está falando. Então esse pensamento fala para mim e para você que, muito mais do que falar, eu preciso ser. Isso aponta para a gente da enorme necessidade de termos um testemunho cristão no ambiente que trabalhamos, temos um testemunho realmente condizente com a palavra de Deus, todo o nosso procedimento, em todo o nosso agir, em todos os lugares, mas também especialmente aqui no enfoque de hoje, no meu local de trabalho, no exercício da minha profissão, para que através desse testemunho outras pessoas possam conhecer o Senhor. Alguém também já disse uma frase muito interessante, que é a seguinte, evangelize sempre e, se necessário, use palavras. Então, por mais que seja estranho, né, a gente sabe que as palavras ela têm o seu lugar, né, a gente está abrindo a boca, literalmente compartilhando, só que muito mais forte do que meras palavras que saem dos nossos lábios. É o nosso procedimento, o nosso agir, é como o texto que a gente leu de Paulo, sermos cartas vivas. Então, é essa situação que Deus espera alcançar em você. É esse tipo de instrumento que Deus espera que eu, que você, que cada um de nós possamos ser o nosso ambiente de labor, o nosso ambiente de trabalho. Uma carta viva do Senhor. Alguém que com o seu testemunho consegue manifestar, comunicar da santidade de Deus e do amor de Deus para outras pessoas. Talvez você está me perguntando, então peraí, quer dizer que Deus então lhe abre uma porta para mim de trabalho com um objetivo espiritual, ministerial? Exatamente. Tudo uma coisa só, não dá para a gente separar essas questões. A minha vida profissional está diretamente ligada com a minha vida ministerial, com a minha vida espiritual, certo? E como que você vai saber qual porta profissional Deus abriu para você? Talvez você seja um jovem que está assistindo agora esse programa, aqui nesse domingo pela manhã ou em outro horário, esse programa também ficará gravado, disponibilizado para você, e você não sabe qual caminho seguir. Eu me lembro quando eu estava prestes a me formar, a decidir, né, pelo curso que eu faria, na verdade, eu pensei em comunicação também, eu cheguei a pensar na área militar e também tinha a área do direito. E graças a Deus eu pude me sintonizar com o Senhor e discernir que a vontade dele para a minha vida era de fato a área jurídica. E algo curioso e interessante da minha experiência, eu lembro que eu estava prestes a fazer uma prova para oficial da Polícia Militar. Um cargo muito bom, maravilhoso, tem uma boa remuneração e, sobretudo, uma grande relevância social, verdade? O trabalho da Polícia Militar. E eu estava achando interessante, de alguma forma também tinha uma conexão com a área jurídica, né? O curso de oficial, e eu queria ir por essa vereda, ir por esse caminho. Mas foi engraçado que na véspera da prova, já tinha feito a inscrição,
Eu tinha participado de um cursinho mais de quase um ano, todo dia ali estudando, e na véspera da prova, bem debaixo da minha janela, eu morava aqui em Juiz de Fora, na Batista de Oliveira, esquina com a Independência, e de repente escuto uma gritaria, né, o pessoal gritando, pega, 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 ladrão, e eu chego na janela e vejo ali um sujeito, né, sendo vendido. Ele havia tentado furtar a bolsa de uma senhora, e os populares ali rendendo, até mesmo desferindo alguns golpes ali naquele rapaz. E aquilo, sabe, me deu uma angústia por dentro, me deu assim um desespero, uma sensação muito ruim, né? E eu realmente ali pude perceber muito claramente que eu não tinha esse perfil, né, de ser um policial militar. É óbvio que esse tipo de situação, você ter que confrontar alguém, até mesmo usar de força física, é algo típico, né, comum da PM, de fato, para evitar certos acontecimentos, né? O policial militar tem que agir com essa força, mas esse não era o meu perfil. Ainda que a minha cabeça, a princípio, tinha achado isso interessante, eu pude perceber no Senhor, através do meu interior, que não era esse o chamado de Deus para a minha vida. Então, o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado, sem dúvida, qual profissão seguir? Ou você mesmo que já é formado, né, e dentro da sua área, você não sabe onde atuar, você não sabe qual trabalho efetivamente exercer dentro dessa área. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos diz, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então eu quero dizer para você que você vai conseguir entender o caminho de Deus para a sua vida. Você vai conseguir entender a porta profissional, mas também ministerial, que Deus tem para a sua vida a partir dessa paz no mais íntimo do seu ser. Veja bem, não é uma paz mental, que rapidamente, quando muda as circunstâncias, essa paz tende a ir embora. Mas é uma paz interna, uma paz que fica dentro de nós e que é gerada pelo próprio Espírito Santo. Toda vez, então, que você estiver no caminho de Deus, se você estiver dando passo para o curso correto, para a profissão correta, ou para a forma de trabalho, para a porta de emprego correta, haverá uma paz dentro de você, testificando que esse é o caminho de Deus para você. E também a gente não pode esquecer das promessas do Senhor. Uma delas está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7 e 8, em que Deus nos diz, olha, pedi e será dado a vocês, batam e a porta vai se abrir, vocês vão buscar e vocês vão encontrar. Veja então que é uma promessa maravilhosa do Senhor, que quando eu peço algo para Deus, quando eu busco algo em Deus, eu vou encontrar isso no Senhor. Então você que está aflito, talvez você não sabe o caminho que seguir, não sabe qual porta de emprego, né, você vai estar adentrando, mas a palavra do Senhor nos diz que se você buscar isso em Deus, certamente no Senhor, você há de encontrar essa direção. Tem outra palavra de Deus também para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 10, 11, que aquele que nele crer, que crer em Jesus, não será confundido, não será envergonhado, não será confundido, não haverá confusão sobre a vida dessa pessoa. Então você que está do outro lado, você que acredita no Senhor, você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está precisando tomar decisões profissionais, eu quero declarar a realidade dessa palavra de Deus, dessa promessa de Deus sobre a sua vida, de que não haverá confusão, você não será confundido nessa sua escolha. Ainda mais promessas de Deus para você. Nós podemos falar aqui do Salmo 32, versículo 8. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Salmo 32, versículo 8. Olha que promessa maravilhosa que Deus também diz para mim e para você, e especialmente para você que está indeciso, não sabe ainda qual porta profissional / ministerial que Deus tem aberto para a sua vida. Olha que promessa maravilhosa que nós temos do Senhor. Salmo 32, no versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo que vai instruir você. Deus está dizendo que vai mostrar você, debaixo dos olhos dele, o caminho que você deve seguir. Então eu quero dizer para você que você não precisa temer, você não precisa ter receio de entrar pela porta errada, mas se você buscar o Senhor, conforme a gente leu aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 e 8, Deus vai apontar para você o caminho. E ainda uma última promessa de Deus, ainda sobre esse assunto, sobre você discernir a área que Deus quer que você atue, profissionalmente / ministerialmente. Nós temos também Romanos 8,14, em que a palavra de Deus diz que todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então quero dizer que há um guiar, há um direcionar de Deus para a sua vida. E esse direcionar não será a partir da sua mente, mas será a partir do seu interior. A sua mente vai compreender essa comunicação interna, mas ela não surge da mente, ela não surge daquilo que você vê, daquilo que você ouve.
ela surge do seu interior e a sua mente vai conseguir captar, né, essa direção que Deus está lhe dando do seu interior a partir do Espírito Santo, ok? E para que a gente possa ter sucesso, então, nessa nossa missão, né, de trabalhar, sim, de poder ter o sustento, prover para minha casa, para minha família, mas também de compartilhar Deus com outras pessoas. Há um ponto muito importante que é a conexão com outras vidas. Eu preciso me conectar com uma outra pessoa, antes que eu possa compartilhar de forma eficaz o Evangelho de Deus com aquela pessoa. Assim também um pai. Não é possível que um pai seja bem-sucedido em testemunhar de Deus aos seus filhos, em discipular os seus filhos, sem que haja uma conexão do coração desse pai com o coração dos seus filhos. Da mesma forma, o marido com a esposa com o marido, e também com os colegas de trabalho, com os colegas profissionais. Eu não vou conseguir transmitir a mensagem de Deus sem que previamente haja essa conexão da minha vida com a vida dessa outra pessoa. E como que eu me conecto com essa outra pessoa? É claro que nós temos a unção de Deus, que faz um papel primordial nessa conexão. E é possível que você, diante de uma pessoa que você nunca viu na vida, você consiga transmitir de forma eficaz o Evangelho de Deus àquela pessoa, mesmo que ela não te conheça, a partir de uma unção do Espírito Santo que se manifesta através de você e que está implícita também na própria palavra de Deus, ok? Mas quando nós temos relacionamentos continuados, né, como são os relacionamentos do nosso ambiente de trabalho, também os relacionamentos domésticos, nós temos a nossa casa, nós precisamos da unção de Deus? Sim, precisamos. A unção de Deus é determinante, mas mais do que isso, com as minhas ações, com o meu modo de agir, com o modo como eu me comporto em relação a essa outra pessoa, eu vou estabelecer uma conexão válida ou eu não vou estabelecer uma conexão com aquela pessoa. E como que eu estabeleço uma conexão válida? Uma conexão que vai me permitir testemunhar de Deus de forma eficaz. A partir do momento que eu me disponho, que eu me importo com essa pessoa. A partir do momento que eu permito com que o amor de Deus flua na minha vida para com a vida dessa pessoa. E quando a gente fala de amor, nós estamos falando de cuidado, nós estamos falando de visar o bem-estar do próximo. Então, quando você consegue, no seu ambiente de trabalho, sabe, estabelecer essa conexão, se importando com as vidas que estão ali ao seu entorno, certamente você está estabelecendo uma ponte ali, uma conexão, a partir da qual você será bem-sucedido quando testemunhar do amor de Deus e quando você for ministrar, compartilhar da santidade de Deus com essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. No nosso estudo, já caminhando aqui para o nosso fim, é importante a gente também entender que cada pessoa que nós temos no nosso entorno, cada pessoa que nós temos, né, no nosso ambiente profissional que está do nosso lado, nós podemos enxergar essa pessoa como um talento que Deus coloca nas nossas vidas, um talento que Deus ele coloca à nossa disposição. Assim como nós temos aquela parábola dos talentos, em que o Senhor distribui talentos ao servo e depois ele vem para prestar contas do que foi feito com aqueles talentos. Cada vida, cada colega de trabalho, eu quero que você passe a enxergar nesse momento como um talento que Deus colocou ali próximo de você, para que você possa multiplicar a palavra de Deus na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E fazendo dessa forma, ok? Quando eu me disponho a ser esse instrumento nas mãos de Deus, então certamente eu estarei cumprindo com fidelidade o chamado de Deus para a minha vida profissional e também ministerial. Eu gostaria que você refletisse agora também quantas pessoas você tem no seu entorno, no seu ambiente de trabalho, nas relações que você trava. Talvez você ainda não trabalhe, um estudante. Quantas pessoas você tem no seu entorno que ainda não conhecem o Senhor? E que você possa estar orando a Deus, pedindo ao Senhor estratégias para que você possa alcançar essas vidas, para que você possa comunicar de forma plena, de forma eficaz sobre o Evangelho e sobre o amor de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? E o nosso querido pastor Wesley, bem no início aqui, desse nosso tão abençoado momento, Café com Cristo, ele leu o Salmo 128, em que fala uma promessa muito grande de Deus, que diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Talvez você está assistindo essa programação, está junto aqui conosco, assistindo essa gravação que está disponibilizada no YouTube, e talvez você se encontre desempregado. Talvez essa pandemia, ela ceifou o seu posto de trabalho, talvez fechou a sua atividade empresarial, mas eu quero, no nome do Senhor Jesus, declarar aqui nessa manhã, nesse dia em que você assiste, uma palavra de vitória sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, conforme diz o Senhor em Apocalipse 3:8, que há uma porta aberta que Deus tem colocado diante de você. Em nome de Jesus, eu declaro que os anjos do Senhor, os espíritos ministradores da parte de Cristo,
estarão fazendo com que você possa encontrar essa porta de emprego, porta de provisão para a sua vida, mas também uma porta de compartilhar do amor e da graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Então essa é a nossa reflexão, que Deus possa continuar abençoando rica e poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Pastor Wesley, palavra com o senhor. Abençoadora a tua palavra e também esclarecedora, mas nós adquirimos muito aqui no Ocidente a cultura grega, né? E a cultura grega, ela tem aquele dualismo entre profano e sagrado. Nós entendemos que a partir dos escritos, né, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós notamos que a vida ela é inteira, não é? Para Deus, a vida ela é plena. Então, dentro da perspectiva do mundo, principalmente do mundo judaico, né, a vida é concedida por Deus e ela é desenvolvida nas várias áreas, não é, de atuação do ser humano. Como nós podemos, como servos de Deus, né, como homens, mulheres de Deus, vivenciarmos a vida profissional como continuidade da vida no altar de Deus? Eu sei que o irmão é um irmão que busca, que tem um relacionamento muito profundo com Deus, e muitas pessoas, infelizmente, não conseguem, muitas vezes pensam o seguinte: não, na igreja é santidade, fora da igreja, aquilo que der para fazer eu faço. Como nós podemos sermos cristãos dentro da nossa atividade profissional? Pastor Wesley, com certeza, conforme a gente já tocou aqui no estudo, primeiramente parte dessa consciência, né? Desse chamado universal que temos, chamado para sermos santos, espalharmos a santidade do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E conforme a gente disse aqui, são várias as formas que Deus vai usar, são várias as profissões que Deus vai estar utilizando para compartilhar. Alguém pode compartilhar externamente o amor de Deus, sendo um pastor, como é o caso do nosso querido pastor Wesley, mas da mesma forma também alguém pode ser um médico e também igualmente compartilhar da graça e do amor de Deus. Então entendo que passa pela nossa consciência de que primeiramente Deus nos chamou em Cristo para uma nova vida, para uma novidade de vida, para uma vida de santidade, e que nós temos essa missão. Independente de eu ser um pastor, independente de eu ser um servidor público, não importa qual a profissão que eu exerça, Deus ele conta com a minha vida para que eu possa compartilhar do seu amor. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, tenho a consciência também que porto a glória de Deus comigo onde quer que eu vá. Inclusive, é um ponto muito interessante que a gente tem lá no livro de Efésios, quando fala da armadura de Deus. Uma das partes, pastor Wesley, da armadura de Deus seriam as botas, né, da proclamação do Evangelho da Paz. O que seriam as botas, né, da proclamação do Evangelho da Paz? Essas botas da proclamação, se você for olhar para uma bota, para um sapato, quando você coloca ele no seu pé, aonde você vai, você leva essa bota. Então Deus ele espera, pastor Wesley, que não apenas na igreja, né, porque eu não vou só na igreja, mas no meu ambiente de trabalho, na rua, no posto de gasolina, na padaria, onde quer que eu vá, Deus ele espera que eu esteja calçado com a bota do Evangelho da Paz. E também essa figura, né, da bota do Evangelho da Paz, ela diz respeito exatamente isso, né, de um testemunho cristão, de uma pessoa que vai estar andando sobre o Evangelho, conforme o Evangelho. Então, certamente, né, eu preciso ter essa armadura que todos conhecem, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, mas eu também não posso deixar de ter a bota do Evangelho da Paz. E ter essa bota, como nós falamos, significa onde eu for, eu levar do amor, da graça de Deus, e não pode ser diferente no meu ambiente de trabalho. Irmão Yuri, a questão profissional hoje, ela é muito complexa. Eu vejo isso até dentro da minha casa, né, no relacionamento com os jovens desta geração. Antigamente, parece-me que nós tínhamos assim mais clareza do que queríamos ser no futuro. Esse jovem que está indeciso, não sabe o que fazer na vida, né? E está chegando o tempo, né? Porque o tempo vai chegando. O que você diria, qual a dica que você daria para esse jovem na busca de uma profissão
para exercer o chamado, porque nós entendemos que realmente a profissão é dada também por Deus, para que possamos ser um missionário dentro daquela estrutura, daquela geografia, daquela área do saber. Por favor. Pastor Wesley, eu entendo, né, você jovem que está aí nos escutando, que está nesse dilema, né, profissional, qual caminho trilhar, qual caminho escolher. Eu entendo que existem 3 sonhos que podem ser estabelecidos e de alguma forma praticados, né, pela nossa vida. A gente tem o primeiro sonho que a gente poderia chamar, pastor Wesley, do sonho de terceiro, né, que é aquele sonho que não foi gerado em você, mas foi colocado sobre a sua vida, mas não é seu, é de um terceiro. Muitas vezes isso acontece quando o pai impõe ao filho, né, ou até sugere de uma forma mais veemente um caminho profissional a escolher. O pai é juiz, quer que o filho também se torne juiz ou da área do direito. O pai é médico, quer que o filho também o torne. Então esse sonho seria um sonho de um terceiro. E certamente você que está aí me ouvindo, não é bom que você siga esse sonho. Porque se é um sonho de terceiro, certamente quando surgirem as primeiras dificuldades, porque é um sonho de terceiro, não nasceu dentro de você, diante das primeiras dificuldades, você vai abandonar. E ainda que você não abandone, não vai ser uma área que vai trazer plena realização para você. Porque é um sonho de terceiro, é um sonho que um terceiro se realizaria. Nós podemos falar ainda do sonho que é nosso, o nosso próprio sonho, né? Conforme eu compartilhei aqui no início, né, do devocional, um dia sonhei ser um oficial da Polícia Militar, né? As circunstâncias da minha vida, aquilo que eu via, geraram em mim esse sonho. Um sonho que partiu de dentro de mim, não foi de terceiro, não foi o meu pai que disse, eu quero que você seja oficial da Polícia Militar, mas a partir do que eu via, do que eu observava, eu passei a ter esse sonho, esse desejo profissional. Mas esse sonho também, o sonho que eu gero, é um sonho também que não se sustenta diante das dificuldades. Não se sustenta também quando a crise, quando as lutas vierem, e também é um sonho que não vai trazer plena realização para mim. Agora existe um terceiro tipo de sonho, né, que seria o sonho de Deus para a minha vida, ok? E esse sonho é o sonho que eu devo sonhar, porque quando nós sonhamos o sonho de Deus, nós não sonhamos sozinhos, nós sonhamos juntos com Deus, e quando nós sonhamos juntos com Deus, esse sonho já é uma realidade sobre a nossa vida. E além disso, porque é o sonho que Deus ele colocou no meu interior, todas as ferramentas, todas as portas que eu preciso serem abertas, o próprio Deus ele há de abrir, o próprio Deus vai cuidar para com que tudo efetivamente flua na minha vida. E aquela promessa que a gente viu no Salmo 128, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, andar nos caminhos de Deus, nos sonhos de Deus. Aí Deus disse para essa pessoa, trabalho das suas mãos comerás, feliz serás. Olha, fala de realização e tudo te irá bem. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você está sonhando os sonhos de Deus, você está nos caminhos que Deus traçou para a sua vida, além de você ter a provisão, além de você ter felicidade, né, por estar desenvolvendo essa atividade, você também terá uma bênção de Deus que vai fazer com que tudo flua bem para a sua vida. A despeito das dificuldades, nós não queremos aqui passar a noção que no caminho de Deus você não vai ter dificuldades. Pelo contrário, nós temos dificuldades, mas a bênção de Deus há de transbordar e há de superar qualquer inconveniente, qualquer dificuldade que eu tenho no caminho. Então você que está aí do outro lado pensando, o que eu faço na minha vida? Busca o Senhor, busca Deus, porque Deus é maravilhoso em conselho, certamente Ele tem um sonho para você, e a partir do momento que você buscá-lo, se você já pertence ao Senhor, dentro de você há de existir uma comunicação do Espírito Santo, você com o seu espírito, com a sua mente, e você vai perceber essa comunicação, e essa comunicação vai falar para você do sonho de Deus. E a partir do momento que você descobrir esse sonho, siga esse sonho, porque é um sonho maravilhoso e que vai trazer realização e felicidade, não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu entorno. Isso é uma consequência de a gente sonhar o sonho de Deus. A gente pode falar aqui de José, foi alguém que sonhou o sonho de Deus. Né? José, muito novo, recebeu essa realidade espiritual sobre a vida dele. Quando ele ainda era moço, ele viu aquela cena, né, dos feixes de trigo da sua família se curvando perante o dele. Ele viu também a lua, as estrelas também, de alguma forma se inclinando, reverenciando ele. E aquilo falava acerca do que Deus tinha para a vida dele. E José, então, ele seguiu esse sonho, manteve a sua comunhão com o Senhor. E a gente vê que quando esse sonho se concretiza, esse sonho não trouxe salvação não apenas para ele, nem apenas para a família dele, mas para toda uma nação, acho que a gente pode dizer, para toda uma terra, porque havia uma fome enorme sobre a terra e somente no Egito foi achado ali manutenção. Isso por causa do ofício do mistério que José realizava. Eu quero aqui também aproveitar esse momento.
nós sabemos que é muito nobre, né? O chamado para ser um pastor, para ser um missionário, mas que você não pense que você vai agradar a Deus tão somente sendo um missionário ou sendo um pastor. Como eu disse, é um chamado maravilhoso, mas precisa ser um chamado de Deus. Se você, né, tem um chamado para ser um médico e decide ser um pastor, pode ter certeza que, como pastor, você vai abençoar algumas pessoas, sim, mas você não vai ter um alcance limitado de bênção de Deus, você não vai ter um fluir pleno da bênção de Deus a partir da sua vida. E da mesma forma, né, talvez você está desejando ser um médico, mas Deus está chamando para ser um pastor. E certamente, como médico, você não vai ter uma realização plena, como você teria sendo um pastor. Então, o conselho, pastor Wesley, que eu quero deixar para esse jovem, para essa moça, esse rapaz, até mesmo essa pessoa que já está com a idade um pouquinho avançada, mas está reestruturando a sua caminhada profissional, que não sai entrando por qualquer porta, mas que busca o Senhor o discernimento acerca do que Deus tem planejado para ele nesse tempo, nesse momento, e certamente seguindo esse caminho de Deus, essa pessoa vai viver a promessa do Salmo 128. Ela vai ser feliz e tudo irá bem. Amém. Yuri, só arredondando a questão do seu ofício, você é um profissional do direito, mas você tem um trabalho assim, né, muito específico, não é isso? Exatamente. No meu caso, eu me formei em Direito, né? Cheguei a advogar nos 2 primeiros anos, um ano e pouquinho, assim que eu me formei. Mas eu sempre entrei na faculdade, eu tinha um desejo, né, colocado por Deus na minha vida, de prestar um concurso e passar no concurso. Eu consegui fazer um concurso ainda na faculdade, e depois de formado eu fui chamado. Foi concurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Como eu disse no início, talvez alguém chegou agora, né, está acompanhando esse vídeo um pouquinho mais na frente, e eu passei nesse concurso. Hoje exerço a função de assistente juiz, né, e as minhas tarefas consistem em estar ajudando, né, o magistrado, o juiz, na elaboração das decisões da unidade jurisdicional a que eu pertenço. Abençoadora, e Deus falou, realmente está falando poderosamente aos nossos corações. Nós vamos louvar a Deus com a Camila, mais um cântico de louvor ao Senhor. Logo após, nós teremos, né, a divulgação do nosso culto de hoje à noite. Hoje nós vamos começar a nova série de mensagens, Criptonita, e depois os aniversariantes do dia, mas nós teremos o momento da oração da fé, e o nosso irmão Yuri vai estar clamando pela sua vida, pelos pedidos de oração nesta manhã, em nome de Cristo. Louvemos ao Senhor. Porque dele
pessoal, prestem atenção nessa grande novidade. Vem aí mais uma nova série de mensagens e estudos para as células. Assim como o Super-Homem, que enfrenta vários obstáculos para derrotar o inimigo, os seguidores de Jesus Cristo, ao longo dos anos, têm enfrentado inúmeros desafios: fome, humilhação, enfermidades, perseguição, secularismo, desânimo, apostasia e muitos outros. Porém, o problema que tanto para o Super-Homem quanto para nós cristãos é que existe uma criptonita que rouba as nossas forças. É claro, o Super-Homem e a Kryptonita são fictícios, mas a Kryptonita espiritual não é. Esta série de mensagens é baseada no livro Kryptonita, Como Destruir o que Rouba Sua Força, do autor John Bevere. O mesmo nos alerta a respeito de atitudes e decisões equivocadas que os cristãos contemporâneos estão tomando e, como resultado, estão colhendo frieza, almas gélidas e cativeiro espiritual. Essa série não é para os fracos de coração, sim para aqueles que querem mais de Deus. São verdades que precisam ser tratadas de forma séria e pontual por cada um de nós, principalmente nesse tempo de pandemia. A série será ministrada a partir do dia 22 de novembro, nas celebrações às 19 horas. Não perca, que Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Dos nossos aniversariantes do dia, esse dia 22 de novembro de 2020, domingo, nós queremos cumprimentar o irmão Pedro Assad Matos Zerlotini e o irmão Renato do Nascimento. Nós queremos abençoar a vida de vocês, que vocês possam colher muitas e muitas rosas no jardim da existência. Ó Pai querido, Pai amado, nós abençoamos, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, que colhem mais esta flor no jardim maravilhoso da existência. Que o Senhor possa ministrar sobre eles graça, paz, saúde e prosperidade. Nós abençoamos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você para estar conosco em nossas programações. Daqui a pouquinho, às 9 horas, nós temos o culto matutino, o primeiro culto, e você pode estar conosco de forma presencial ou online. Às 10h30, pelo Google Meet, nós temos uma ministração específica para os adolescentes e também uma ministração específica para as famílias, que você possa estar conectado. E às 11 horas, a Escola Dominical Kids. Às 17 horas, teremos o nosso culto 100% presencial. E às 19 horas, o último culto do domingo, iniciando a nova série de mensagens intitulada Kryptonita, baseado no livro do autor John Bevere. Você é convidado a estar conosco, ou online, ou mesmo de forma presencial. Lembrando que amanhã às 18 horas nós estaremos na nossa live de oração e intercessão. Estará conosco o pastor Edmilson Jardim, lá de Belo Horizonte, da igreja do Barreiro de Cima, e ele falará: o justo viverá pela fé, é o tema. Venha orar conosco, a oração é 100% online, você conecta no nosso canal do YouTube. Agora, o momento da nossa central de oração e intercessão. Nós estamos com a conexão com o nosso irmão Yuri Fernandes, e ele estará clamando a Deus agora pela sua vida. Nós cremos em um Deus que salva, em um Deus que cura, em um Deus que liberta, em um Deus que prospera, em um Deus que abre portas no sobrenatural. Irmão Yuri, vamos clamar a Deus pelo povo de Deus nesta manhã de domingo. Amém. Glória a Deus, você que está em casa, momento de orar. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, você o pode fazer. Eleve seu pensamento ao Senhor e com fé no nosso coração, busquemos a face do nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós queremos colocar todas as pessoas, ó Deus, que acompanharam essa programação, até mesmo aquelas que se achegam agora apenas nesse momento na oração, e queremos declarar, meu Deus, a bênção do Senhor, a bondade do Senhor sobre cada vida, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, representada, em nome de Jesus. Em especial, nós queremos ministrar uma unção, Senhor, sobre a vida profissional desse meu irmão, dessa minha irmã, que talvez tenha enfrentado dificuldades, ó Deus, no exercício do seu mistério, talvez por conta, meu Deus, desse evento pandêmico, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que a luz do Senhor possa ser maior do que todas as trevas que estão existindo ao nosso redor, ó Deus, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor faça esse irmão, essa irmã, preponderar em força e em fé, assim como o salmista, que com o Senhor saltava as suas muralhas, desbaratava exércitos, Senhor. Nós oramos para que uma unção vinda do teu trono, Pai, possa ajudar esse irmão e essa irmã, meu Deus, a saltar as muralhas da dificuldade, as muralhas da crise, as muralhas, ó Deus, do isolamento, em nome de Jesus, e desbaratar, ó Deus, toda oposição, todo exército que tem se levantado, Senhor, contra a sua vida profissional. Nós também queremos abençoar esse jovem, meu Pai, ou essa pessoa que tem escolhas profissionais a serem feitas, meu Pai. Que elas não venham decidir, meu Pai, se apoiando no seu próprio entendimento, como diz a Tua palavra, mas que eles possam confiar no Senhor com todo o coração, Pai. E que eles possam buscar de Ti a resposta certa, o caminho correto, Deus, a ser seguido, porque o Senhor disse, meu Pai, que nos mostraria o caminho. O Senhor disse que debaixo dos Teus olhos nos daria conselho, Senhor. Então nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa trazer conselhos de sabedoria, meu Pai, essa pessoa que necessita, Senhor, fazer escolhas na sua vida profissional, talvez reestruturar o seu empreendimento, meu Pai, em nome de Jesus, em razão da crise, das dificuldades. Nós vamos para que a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do Teu trono, meu Pai, possa se manifestar sobre a vida dessa pessoa. Colocamos também aqueles que estão enfermos, Pai, ou que tem algum enfermo na sua família, algum amigo enfermo, em nome de Jesus. Que nesse momento os espíritos ministradores da parte do Senhor, os anjos de Jesus Cristo, Pai, possam ir até essa pessoa, levando, meu Deus, a cura, Senhor, levando a salvação em nome de Jesus. E nós repreendemos, ó Deus, todo o poder da enfermidade sobre a vida dessa pessoa, sobre o seu organismo, sobre o seu imunológico. Repreendemos toda a morte em nome de Jesus, porque está escrito na sua palavra, que é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, da cova redime a nossa vida, nos coroando de graça e misericórdia. Essa pessoa, Pai, que talvez tenha um ente querido, Senhor, já talvez com diagnóstico, Senhor, de morte, meu Pai, com prognóstico, meu Deus, de evoluir de doença de forma fatal, Pai. Nós pedimos a intervenção do Senhor, nós pedimos a cura do Senhor, nós oramos por um milagre do Senhor nesse momento, Pai, enquanto a pessoa está orando conosco aqui, que o Senhor possa gerar esse milagre, que o Senhor possa gerar essa cura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa também as programações, ó Deus, que teremos na Tua casa, ainda nesse dia, meu Deus, e toda a semana do Seu povo. Que seja uma semana de bênção, vivida na plenitude da presença do Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua palavra aqui pregada e anunciada possa frutificar em nossas vidas, em nossos corações, para a glória de Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Irmão Yuri, que bênção tê-lo conosco, né? A Camila esteve aí louvando a Deus, foi um programa, né, da família, um programa abençoado demais, que Deus possa estar abençoando você, a esposa, os filhos, e muito obrigado. Eu gostaria que o irmão deixasse, né, as suas considerações finais neste domingo pela manhã. Eu quero reiterar meus agradecimentos ao pastor Wesley, a toda a equipe também desse programa tão abençoado, Café com Cristo, que possibilita, né, esse momento aqui, esse espaço de conexão dos céus e conexão do nosso coração com o seu coração, que está aí nos ouvindo, e que a palavra do Senhor que foi anunciada, que ela efetivamente ela produza muitos frutos na sua vida, que você receba a luz de Deus, a clareza do Senhor e a direção de Deus para você. Assim como Deus ele guiou o seu povo no passado, com uma nuvem, com uma coluna de fogo à noite, que o Espírito Santo ele possa guiar você às veredas de Deus, aos caminhos que Ele tem para você, os caminhos profissionais, as portas profissionais que também trazem consigo uma porta de serviço a Deus, uma porta de compartilhar do amor, da graça e da fé em Jesus. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês.
Aqui no nosso Café com Cristo, estamos fechando a nossa programação nesta manhã, às 9 horas, o nosso primeiro culto. Você é convidado a estar conosco, ou online, ou de forma presencial. Temos convicção que este domingo será um domingo tremendamente abençoador para todos nós. Nós louvamos ao Senhor pela nossa equipe técnica, né? Hoje está na tecnologia o irmão Arthur, no som o Rodrigo. Nós louvamos a Deus pela nossa equipe, né? Os irmãos que trabalham aqui conosco, nos auxiliando, o Mauro, o Elisandro, o Claudinho. Nós abençoamos toda a nossa equipe de trabalho em nome de Jesus, e você que está sempre conectado conosco. Que Deus abençoe e continue conosco nesse dia. Oremos ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por mais um Café com Cristo, que o Teu Espírito possa nos iluminar neste dia de domingo, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus, e a graça do Paráclito Divino, o Espírito Santo, esteja convosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Você esteve no seu Café com Cristo? Uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento logo no início do seu dia? O seu companheiro fiel de todas as manhãs. Nós retornaremos daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, com a nossa celebração da manhã. Fique conectado conosco, que Deus nos abençoe e que a paz esteja convosco. Tire a pedra, Lázaro, tire. Vai orando agora, querido. Vai orando, vai tirando a pedra, aquilo que te deve. Aleluia. Às vezes estamos como Ezequiel, vendo um vale de ossos secos. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer? O que? Se já se foi a esperança. Como Ezequiel, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Profetiza, declare: o Filho